Boa noite! Boa noite a todos, a todas. Estamos entrando ao vivo aqui para mais um lançamento de livro aqui da Literary Books. O livro Além das Suas Possibilidades. Eu vou mostrar aqui para vocês. Daqui a pouquinho o nosso autor está chegando aqui, o Marcos Marques. Daqui a pouco também está entrando aqui o presidente da Literary Books para falar em nome da editora. Vamos entrando, pessoal, vou aguardando vocês, porque a noite aqui promete muita coisa boa aqui. Vamos falar a respeito aqui do livro que a gente está lançando. Vamos chegando, boa noite. O lançamento do livro de hoje. O lançamento do livro de hoje está prometendo, além das suas possibilidades, como a atividade física pode mudar a sua vida. Aqui. Vamos entrando, daqui a pouquinho a gente só está aguardando o autor chegar, o presidente também da Literary. Olá, Beatriz, olá, Ana Cláudia. Hoje o dia vai ser bem bacana. Aqui eu já vi o seu Maurício Cita, já vou te chamar. Seu Maurício. Deu certo. Deu. Boa noite, seu Maurício. Boa noite. Boa Junto de noite. novo. Junto de novo. Juntos de novo. Essa noite aqui, uma noite bem especial, né, seu Maurício? A gente vai estar É lançando. verdade. O Marcos não chegou ainda? Chegou, acabei de ver aqui, já tô chamando. Tá bom. Devia estar fazendo um exercício físico por aí, né? Sim. Oi, Marcos. Marcos. Oi, boa noite. Boa Dizendo que noite. você devia estar fazendo algum exercício físico por aí. Ó, chegou na hora certa, hein? Vamos em cima. Em cima. Muito bom. Pessoal, Débora, antes da gente iniciar, vamos. Pessoal, antes da gente iniciar aqui, eu vou dar a palavra daqui a pouquinho para o seu Maurício Cita para falar em nome da Literário. A gente está lançando aqui o livro do Marcos, além das suas possibilidades, como a atividade física pode mudar a sua vida. Esse livro, ele está disponível para venda e, gente, está imperdível. Seu Maurício, é com você, a palavra está com você. bom, boa noite para você, Débora. Boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite, cumprimento a todos que estão nos assistindo agora e quem vai assistir depois, que essa live fica gravada. Vai lá para o nosso canal do YouTube e com certeza muita gente vai assistir depois, né? Eu tenho muito prazer em publicar o teu livro, Marcos, porque eu sei do trabalho que você vem fazendo na divulgação da importância da atividade física. Eu que transito meio na área da meditação, aí sou mestre de meditação, eu sei que a homeostase ela é conseguida na hora que você equilibra as forças físicas e mentais. A atividade física ela tem uma importância muito grande para que a gente encontre o equilíbrio, né? Mais do que isso, a atividade física hoje não está relacionada, hoje não, sempre, né? Não está relacionada só a essa homeostase, é o caso mental que eu disse, mas muito mais os benefícios que com certeza você vai falar, muitos deles aqui durante essa live. Então, para nós é importante estar colocando no mercado um livro que pode ajudar muita gente. E a Débora vai falar do teu currículo, e eu respeito muito o teu currículo, porque você tem um embasamento científico, você tem um embasamento técnico e você tem um embasamento prático, porque você vem lidando com isso há muito tempo. Então, falar disso significa que pouca gente tem a tua autoridade para falar a respeito dessas coisas, e agora você bota tudo isso num livro que pode realmente ajudar muita gente
e fazer com que as pessoas se entusiasmem. Quem não estiver ainda praticando atividade física vai se preocupar, vai se entusiasmar com isso, e quem tiver vai pegar muitas orientações do teu livro. Débora, eu devolvo para você a palavra, vou acompanhar a live aqui. Sensacional estar com você, Marcos, e eu tenho certeza que a gente vai ter um grande livro pela frente, com chance de, como eu disse, ser muito bem vendido e ajudar muita gente. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigada, seu Maurício. Boa noite. Fica aqui acompanhando a gente. Até mais. Deixa eu sair com o seu Maurício. E vai ficar somente a gente aqui, Marcos. Marcos, ansioso para essa noite. Muito legal, muito bacana. Né? Muito legal. Gente, ó. Infelizmente não deu para ser pessoalmente, por enquanto. Por enquanto. É isso aí. Mas logo, vamos ser positivos, né? Com certeza. Gente, o Marcos, ele é palestrante. Eu vou dar aqui o currículo dele. Mas logo depois eu vou pedir para você se apresentar aqui. Mas nada melhor do que fazer uma auto-apresentação. Ele é palestrante de bem-estar e comportamento humano. Ele é personal trainer, tendo atuado em diversas academias, né? Ele atua como professor também em vários esportes, como tênis, vôlei, futebol, handball, beach tênis. Nossa, bastante coisa. E em todas as áreas, né? Que é kids, teens, adulto, né? Você tem formação em Pilates, bacana isso, né? Pilates. Com PNL, pós-graduado em treinamento desportivo. E o currículo extenso, mas muito bacana para a sua área de atividade física. Mas antes de a gente falar bastante sobre o seu livro, eu queria que você se apresentasse aqui para a gente. Quem que é Marcos Marques? Então vamos lá, Marcos Marques, sou Joe, tenho 20 anos aí na área enquanto educador. Talvez aí 30 anos enquanto também praticante, 30 ou mais, né? Nossa, como a gente está ficando velho, né? Sempre pratiquei muita atividade física e com certeza sempre foi a meu maior legado, minha maior paixão estar dentro desse ambiente, né? E durante 20 anos eu faço esse trabalho, orientando pessoas, estando do lado das pessoas, com esse enfoque muito maior do que simplesmente a atividade física como complemento, mas uma coisa que vai muito além para que a atividade física venha ao encontro daquilo que as pessoas estão buscando, que como o presidente nos deixou aí com a palavra, eu acho que todo ser humano está buscando constantemente o equilíbrio, né? E isso o equilíbrio é uma coisa que ele não tem fim, porque a busca ela é constante e infinita. Porque o tempo inteiro você está buscando, você está querendo se equilibrar, você está querendo melhorar enquanto pessoa. Sim. E é esse trabalho que eu desenvolvo há 20 anos. Obviamente que não há 20 anos eu tenho esse mesmo trabalho, com o tempo você vai adquirindo bastante experiência, até que chegue nessa ideia de compartilhar e melhorar a vida das pessoas, algumas pessoalmente, outras através de um livro, que seja numa distância muito maior, mas querendo sempre um enfoque de ajudar as pessoas a ter uma vida melhor e uma promoção de saúde. Com certeza, bacana isso. E de onde surgiu, então, essa ideia de você escrever o livro? Aí é que tá. Eu estava em um curso, um dos cursos que eu fiz de coaching, e tinha um projeto que você tinha que entregar e às vezes as pessoas estão fazendo lá os seus cursos da vida e eu não queria que fosse uma ideia onde eu deixasse muito vago o projeto. E eu falei assim, bom, eu estou aqui, eu acho que já que eu estou aqui eu vou investir bastante para que esse projeto seja um projeto bem legal. E aí eu comecei a pensar, porque até então eu não imaginava que eu ia chegar naquele lugar onde teria um projeto para você apresentar no final do curso. Bom, aí eu comecei a pensar, eu falei, bom,
caramba, eu acho que eu vou para aquela linha de raciocínio onde o ser humano ele precisa de 3 coisas na vida. Uma delas é você plantar uma árvore. E aí, até então, eu já tinha plantado algumas árvores, né? Outra delas é você ter um filho ou uma filha. E eu já tinha os meus filhos. E a outra dela é escrever um livro. E aí eu falei, bom, escrever um livro não era nem a minha ideia. Não passava nada na minha cabeça. Daí eu falei, quer saber, eu vou seguir nessa linha. Mas foi uma coisa que repentinamente surgiu ali. Só que eu falei assim, bom, a partir do momento que eu estou assumindo esse compromisso, eu tenho que honrar com esse compromisso. Então, que honramos com o compromisso de escrever um livro. E aí, durante o curso, tinham várias etapas onde você tinha que responder vários quesitos. Então, tá bom, quando vai ficar pronto esse livro? Mês a mês, como serão as suas metas? E aí eu comecei a mirabolar na minha cabeça. Falei, nossa, agora eu tenho que responder. Bom, vou responder dentro de uma realidade muito sincera, né? Então eu virei e comecei a responder. Eu falei, ó, vai ter um capítulo por mês. Esse livro vai estar pronto daqui tanto tempo. E aí eu já comecei a mais ou menos mapear quantos capítulos teriam e em quanto tempo eu conseguiria entregar esse livro. E aí eu consegui entregar quando eu prometi, e aí o livro saiu. Obviamente que lá no início saiu muito cru. Aí eu passei por uma revisora, por uma editora, e ela virou e falou assim, puxa, o seu livro ele é muito, muito legal, muito bacana. Só que tá faltando alma nele. E aí eu falei, alma? Tá faltando alma. Daí eu falei, mas o que seria alma? Daí ela virou e falou assim, ó, relatos de pessoa corroborando com a ideia que você está trazendo. Eu falei, puxa, que legal, que bacana. Aí eu comecei, então, a ir atrás das pessoas para que elas validassem aquilo que eu estava dizendo através de relatos que elas mesmas tinham vivido e tinham percorrido durante a nossa trajetória enquanto eu sendo treinador e a pessoa sendo lá o treinado da história. E aí surgiu a ideia do livro e a concretização do livro. Bacana mesmo. E é interessante esse processo que você descreveu, como foi a criação do livro, né? Você meio que colocou em etapas, né? Já colocando em metas, prazos, né? É bem assim, você se colocou até mesmo como seu próprio treinado, né? Com certeza. Você com se certeza. treinando nessa parte, só que na parte da confecção do livro, né? É muito interessante isso que você passou pra gente. O livro, Marcos, ele tem uma abordagem, você fala que tem uma nova abordagem, na verdade, da atividade física, né? Eu queria saber de você, qual seria, então, essa nova abordagem? A nova abordagem seria no seguinte sentido, né? Quando a gente fala em termos aí de atividade física, simplesmente falando por atividade física, você pensa simplesmente no físico, né? Literalmente na matéria. E enquanto que quando você não completa o todo, na minha concepção, você não consegue atingir coisas, você não consegue ir muito adiante e essas coisas acabam não sendo muito sustentáveis. No seguinte sentido, eu tenho um projeto que eu vou ter um casamento e eu quero emagrecer. Você vai lá e você consegue emagrecer, chega lá no casamento, muitas vezes você vai chegar no seu objetivo, e aí acabou o casamento, as suas metas elas foram por terra abaixo, porque o seu objetivo era simplesmente para você ir para o casamento mais magro, né? Enquanto que a minha abordagem eu trago junto com a atividade física a parte comportamental, a parte de você mudar enquanto pessoa. Então, eu não quero simplesmente emagrecer para o casamento, eu quero ter um estilo de vida melhor. Talvez eu não chegue na meta no casamento, mas cada dia é como se eu estivesse percorrendo um degrau de uma escada. E eu não estou dizendo que um degrau de uma escada ele seja uma coisa muito fácil. Porém, eu venho por etapas, assim como foi a construção do meu livro, e essa etapa, por menor que seja, eu consigo sustentar e eu consigo trazer ela para a minha vida.
Além de outras coisas, o que beneficia muito da prática de atividade física, da parte comportamental, é a parte também que eu chamo aí no livro da parte espiritual, que não tem muito a ver com a questão de religião, mas tem a ver sim com como que eu faço para me tornar uma pessoa melhor. Nos dias de hoje, a gente está vivendo aí em tempos de pandemia e tudo mais. Hoje muito se fala de mindfulness, de respirar, inspirar. Você tem aparelhinhos que você compra para você inspirar e expirar mais tranquilamente para você diminuir os seus níveis de ansiedade. Então, a espiritualidade nesse campo mais holístico, é claro que você tem que se identificar com alguma prática, como por exemplo uma yoga, como por exemplo uma meditação, alguma coisa. E aí quando você linka esses 3 pilares de atividade física, a parte comportamental para que seja um processo sustentável para a sua vida enquanto estilo de vida e a parte espiritual, respirar mais para ser uma pessoa mais calma, trazendo isso todos os dias para a sua rotina, aí você consegue linkar e falar, hoje eu tenho lifestyle, como muito se diz aí nas redes sociais. Eu tenho um estilo de vida onde eu consigo sustentar por dias a fio aí para o resto da minha vida muitas vezes. E não é um projeto único e exclusivamente que ele vai ter um começo, um meio e um fim. Ele é contínuo, é para a sua vida. Entendi. Então, esse equilíbrio que você falou no início, né, é exatamente esse equilíbrio do corpo, da mente e o emocional, né? Perfeito. Que você traz, né? É esse equilíbrio que você, na verdade, é o que você aborda no seu livro, que você ensina até mesmo em práticas, né? Pelo que eu vi aqui no seu livro. Né? E é interessante isso, porque essa nova abordagem que você destaca é realmente isso, que nem o exemplo que você falou do casamento, né? A pessoa o objetivo não é somente o casamento, você já começa a adquirir esse hábito mais saudável para sua vida, né? Não só alimentar, como seria também a parte física, mental, e você depois do casamento para você permanecer nesse ritmo, né? É muito interessante porque eu vejo muitas pessoas buscando isso, de fato, né? Esse lifestyle que você falou, né? Mais saudável. Exatamente. E aí tem uma outra coisa também para complementar, que é a parte da alimentação, né? Sim. Então, em alguns momentos no meu livro ali eu faço a sugestão para que você procure uma pessoa para te acompanhar, um nutricionista, um nutrólogo, enfim, que vai cuidar dessa parte alimentar sua, porque às vezes você está num projeto tão bacana, dentro desses 3 pilares, e você precisa de um impulso, e às vezes o impulso é regular essa alimentação. E quando você regula a alimentação, é incrível o poder que tem o alimento, que você muda totalmente o seu humor. Você muda seu estado de espírito. Porque aquilo te faz bem, e você sabe que aquilo te faz bem, e tem coisas que só de olhar você sabe que aquilo não te faz bem. Então, a partir desse momento que você sabe que aquilo não te faz bem, você vai eliminando. Por quê? Porque você está na busca, você está no processo, né? Então, linkando também essa parte de alimentação, com certeza ela vai fazer todo o sentido dentro dessa busca aí da longevidade, da promoção de saúde, do lifestyle. Com certeza. E na sua opinião, como profissional da área, agora como escritor desse tema, na sua opinião, como a atividade física, então, em si, auxilia na saúde e no bem-estar? Ela vai te auxiliar no seguinte sentido, quando a gente fala bem-estar, só separando aí as duas coisas, a gente está falando de uma coisa que ela pode ser extremamente momentânea, e você está se sentindo bem, você está no bem-estar, você tem um bem-estar ali momentâneo, porque você está com seus amigos, porque você está fazendo o que você gosta. E quando a gente fala em termos de saúde, saúde é uma coisa muito maior. A gente está falando, não está falando de simplesmente emagrecimento, a gente está falando de obter, de promoção de saúde. Promoção de saúde é, além de bem-estar, você ter níveis de saúde muito bom. O que seriam níveis de saúde? Por exemplo, um exame de sangue,
onde seus exames estão muito bons, estão nivelados, estão equilibrados dentro daquele parâmetro que a medicina diz que, puxa, isso daqui está desregulado, então alguma coisa no seu organismo, no seu metabolismo não está te fazendo bem. E aí quando a gente vai para essa busca de saúde, o universo ele é tão infinito que a gente vai descobrindo coisas muito bacanas. Então quando você tem a questão da promoção de saúde, você vai permear por lugares talvez muitas vezes desconhecidos. E aí o que eu falo é o seguinte, para você obter saúde, você tem que ser feliz. E para você ser feliz, você tem que buscar aquilo que te faz feliz. E dentro da atividade física, é impossível uma pessoa virar para mim e falar assim, puxa, não tem nada que eu goste de fazer. Talvez ela ainda não descobriu, porque é um universo, como eu disse, infinito. Tem muitas opções, tem muitas possibilidades. Então tem que dar aí uma chance e fazer com que o seu corpo ele se sinta feliz e obviamente que em segundo plano aí a saúde ela vem como plano complementar. E muitas vezes a gente tem que obedecer também o que a gente chama aí dos nossos momentos de vida. Ele tem que estar extremamente atrelado para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. Muitas vezes a gente não está bem com a gente mesmo, então se eu apresentar qualquer tipo de atividade ou qualquer coisa social, talvez aquilo não vai me agradar naquele momento, porque eu não estou bem comigo mesmo. E a gente tem que respeitar e entender que esse talvez não seja o melhor momento da minha busca, da minha descoberta. Mas, em um próximo momento, dentro de buscas onde você vai buscar um médico para ter níveis de saúde melhor, níveis psicológicos melhor, você acha uma atividade ali que lhe faça sentido e com certeza tudo começa a fazer muito mais sentido para a sua vida e a saúde ela vem como complemento aí. Com certeza, perfeita a colocação que você fez aqui. E Marcos, no seu primeiro capítulo você aborda o tema prioridades, né? Eu achei muito interessante isso. Mas também na sequência você dá realmente a sequência de prioridades falando que o leitor, se o leitor na verdade sabe priorizar o que é mais importante para ele. Então você fala de prioridades e depois você questiona o leitor se ele sabe priorizar o que é mais importante, né? Esse sentido, essa prioridade que você destaca, então, o que seria essas prioridades que você destaca? Então vamos lá, vou dar um spoiler aí do livro, para quem ainda não leu. Ai, cuidado. As pessoas que estão nos assistindo agora, algumas até já leram. Enfim, o livro ele tem um tom de brincadeira, mas ao mesmo tempo provocativo em alguns aspectos, no seguinte sentido de que quando eu brinco e falo assim, você sabe o que é prioridade? Porque faz muito sentido, porque é o seguinte, a prioridade ela está naquele âmbito de que você vai colocar em primeiro lugar aquilo que faz mais sentido para a sua vida naquele momento. Certo? E quando a gente fala de atividade física, se você não tem como foco e como prioridade a sua saúde, o seu bem-estar, nada vale eu te apresentar uma atividade física, seja ela qual for, porque vai ser extremamente momentâneo, como a gente voltou lá no início da nossa conversa. Vai fazer sentido para você naquele momento, você vai embora e você não dá continuidade. E eu muito falo da perenidade. Da perenidade é você se manter naquela atividade. É você se manter naquilo enquanto qualidade de vida, enquanto saúde. Trabalhando social, trabalhando a parte de desenvolvimento psíquico, motor e tudo mais, e também a parte de atividade física. Então, o que acontece? Se a pessoa está lá no seu momento onde ela não consegue enxergar a sua saúde como prioridade, aí a gente já dá um passo para trás e fala assim, talvez não seja esse o momento melhor para a gente começar aqui essa descoberta desse universo tão vasto, né? Então tem que respeitar muito essa questão. Então, só uma analogia que eu gosto de usar bastante é o seguinte, enquanto você organiza a rotina do seu dia, é interessante você organizar a rotina do seu dia no dia anterior. Por quê?
Porque você vai colocar como prioridade que eu vou fazer primeiro, que eu vou fazer segundo, que eu vou fazer terceiro. E muitas vezes o primeiro é o que é o mais importante. Isso eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum. Quando você chegar nesse nível onde a saúde está em primeiro lugar, aí sim você colocou como prioridade da sua vida. Então, nesse sentido que eu coloco aí como prioridade e a pessoa entender o que de fato é a prioridade para a vida dela. É super interessante. É uma coisa que você falando isso e me fez refletir também a respeito, que muitas pessoas, por exemplo, têm a prioridade e estão no foco, né? Você acabou de falar que a gente vive num momento, né? A gente ainda vive num momento de pandemia, né? E você, como professor, sabe que existe muitas pessoas que antes, tipo o antes e o depois da pandemia, estavam bem focados. Ou até mesmo que eles iam iniciar tentar uma vida mais saudável, meio que barrou-se, você ficou isolado. Muitas pessoas que tentaram focar, tentaram fazer de alguma forma atividade física dentro de casa, dentro de apartamento, adaptaram vários tipos até de pesos para poder fazer, né? É muito interessante isso, porque você fala do foco, fala da prioridade, né? E durante a pandemia a gente pôde observar isso em algumas pessoas, até mesmo incentivadas pelos seus próprios professores, né? Para assim, não dá, não dá sim, vamos tentar adaptar aqui. Como é que você enxergou isso? Você como professor, como é que foi esse momento na pandemia? Foi fantástico. Foi fantástico. Foi assim uma oportunidade enquanto profissional de poder contribuir com as pessoas, com o bem-estar das pessoas, poder proporcionar bem-estar através de linhas onde nenhum continente poderia ter barreira. Eu poderia atender uma pessoa de outro país, de que seja. Quantos foram os profissionais que se destacaram com essa pandemia, que começaram a fazer lives livres, onde as pessoas poderiam entrar e participar, onde não tinha nada, eu não precisava de nenhum aparato para fazer a aula ou para fazer o movimento acontecer. Simplesmente o peso do corpo, no máximo, de repente, uma cadeira. E aí o que acontece é que nós também, enquanto profissionais, viramos e falamos, nossa, que bacana, olha o poder que a gente tem, a persuasão que a gente tem estando aqui na nossa casa, ajudando aí inúmeras pessoas, sem precisar de nada. Quantas pessoas a gente tirou ela da inatividade e colocou ela pelo menos na atividade? Que é o que eu sugiro muito no meu livro. Que eu falo, saia da inércia. Você sair da inércia já é o primeiro passo. Né? E quando você sai da inércia, você dá um movimento, você começa a sentir os benefícios, eles não são rápidos. Mas você vira e fala, poxa, eu sou capaz, eu consigo, eu não preciso de nada. E quando você vira e fala, eu não preciso de nada, quantas aulas eu dei, a pessoa estava no meio da sala dela, ela subia e descia em cima da mesa da sala dela. Era divertido demais. E você falava, que legal, que oportunidade bacana para quem está do lado de lá e para nós que estamos do lado de cá. Poder proporcionar esse prazer para as pessoas. E assim, eu acho que, de alguma forma, estando desunido, a gente conseguiu se unir para um bem comum, entendeu? E isso daí foi um elo, assim, muito legal mesmo. Você acredita que, na verdade, além disso que você acabou de citar, a atividade física foi um tipo de um pilar essencial também para essas pessoas que você treinou, principalmente, né, que você comentou, mas para muitas pessoas que tentaram, estavam dentro de casa, isoladas, não podiam sair de casa, não podia, sabe, totalmente inerte, sem poder fazer nada. Isso também mexe com a parte mental da pessoa, né? E a atividade física, você como profissional, você sabe que ele também ajuda muito essa parte emocional, mental. Então, você acredita que ele também foi um pilar importante, né? Nessa parte da saúde mental. Não só a física, mas a saúde mental de quem estava isolado. Aí a gente poderia dividir em, talvez, alguns grupos. O grupo que queria um resultado estético, né? Vou treinar, eu quero suar,
né? A pessoa já está acostumada com aquele ambiente. O grupo que, meu Deus do céu, eu estou em casa, eu preciso fazer alguma coisa. E veio pela osmose do sistema. Não, eu quero... é para mexer o corpo, então vou mexer o corpo. A pessoa não estava com aquele destino e acabou ali fazendo. Outras, por influência de quem estava nesse ambiente, de repente a esposa fazia, o marido não fazia. Nossa, mas vem do bem-estar da esposa, eu também vou começar a fazer. Além dos benefícios físicos, o benefício psicológico foi uma coisa que gerou muitos estudos nesse sentido. Porque o que acontece é sabido que quando a gente faz atividade física, a gente libera diversos hormônios, como tem no livro falando e tudo mais. Endorfina, dopamina, serotonina, e aí vai. Quando a gente libera esses hormônios, a gente tem melhores sinapses, a gente tem melhores conexões, a gente tem melhores pensamentos, a gente tem melhor produtividade no trabalho. Como as pessoas não estavam saindo de casa, eles começaram a entender, parecia como uma, vamos usar aí a analogia, de ratinhos no laboratório. As pessoas estavam dentro de uma casa. Elas não podiam sair, porque estávamos em isolamento lá no período inicial, total. Nem na padaria você poderia ir, tá bom. O que foi percebido é que essas pessoas que estavam em isolamento, como a maioria, elas começaram a fazer atividade física, que não era uma prática comum, principalmente dentro do seu ambiente, que era o seu ambiente de casa, e começaram a ter melhor produtividade no trabalho. A partir do momento que o ser humano começa a entender que ele tem um ganho, aí ele começa a dar um valor diferente. Por quê? Eu comecei a produzir, eu comecei a performar melhor, eu comecei a entregar melhores resultados. Eu estou me sentindo uma pessoa mais bem-humorada. Basta ver algumas empresas aí de grandes sucessos, o índice que foi. Como que numa pandemia eles entregaram um resultado melhor do que um ano sem pandemia. Então, existia um efeito, não estou dizendo atividade física talvez fez parte desse movimento também, tá? Mas a gente faz parte desse movimento. E a partir do momento que você faz parte e gera esse bem-estar, puxa, que bacana. Se a pessoa entendeu isso como uma qualidade e como que isso trouxe um benefício, aí é um caminho que ela começa a entender que é só para frente. É só para frente, é só sucesso. Bacana. É bom ouvir esse relato seu, até mesmo do que você sentiu e viveu durante esse período. Infelizmente a gente está, mas pelo menos a gente não está isolado como antes, como estava bem no início, né? Mas você pôde ver todos esses resultados surgirem também, não somente, mas também da atividade física, né? Como você mesmo fala no livro, saúde e bem-estar, eles não são comprados, né? Mas você, como profissional, você sabe da área que você sabe que isso também depende. Como você mesmo fala, depende de empenho, dedicação, vontade, de conhecimento, dessa motivação da própria, da pessoa que está do lado, do professor, né? Você traz essas orientações do seu livro, mas você também traz práticas. Eu acho muito interessante isso. Eu queria que você falasse sobre isso. Legal. Quando a gente fala aí nesse caminho, nessa busca de bem-estar, bem-estar, saúde, que eles não são comprados, é também, mais uma vez, um modo provocativo de falar, mas de fato, eles não são comprados porque a partir do momento que eu viro para você e eu faço um convite, eu viro e falo assim, ó, você vai ter melhores condições, você vai ser uma pessoa bem-humorada, você vai ter um social muito bacana, não sei o quê. E aqui é a porta de entrada. O caminho para a gente chegar nesse lugar é logo ali. Você toparia chegar nesse lugar e você vai virar e falar para mim o quê? Claro. Só que isso tem um preço. E o preço é esse, como você bem disse. Foco. Então, é difícil a gente entender aquelas pessoas que acordam todos os dias 5 da manhã, 4:30 da manhã e pragmaticamente elas estão lá
fazendo a sua corrida, fazendo a sua musculação, e aí você vê falar, não é possível, como pode? Da onde que vem essa vontade desse ser humano, né? Obviamente que essa pessoa, durante um período ali, ela passou por um período de experimento, onde, peraí, eu tenho que manter essa rotina para eu ter melhor qualidade de vida. É um preço que se paga, que é um preço muito alto. Muito alto. Porém, você tem recompensas por isso. E a recompensa, ela não é de ninguém. Ela não é monetária. Ela não é uma coisa que você vai ganhar. É simplesmente a sua saúde. E o bem maior que um ser humano pode ter não é nada mais, nada menos do que a saúde. E isso vai depender única e exclusivamente de quem? De você. Então, se você tem um compromisso, como eu falo no livro, com você, de acordar todos os dias, 5:30 da manhã, puxa, que bacana. Parabéns para você. Você vai ter saúde. Agora, também a gente tem que dar um passo para trás e olhar um pouco naquilo que eu falei. Eu estou no momento de viver isso na minha vida, porque essa pessoa que também é extremamente focada, ela pode ter aí os seus desequilíbrios. Porque a vida ela é muito dinâmica. Né? A gente não está lá no topo o tempo inteiro. Pode ser que um dia a gente acorde, sei lá, de mau humor, com dor de barriga. E você não vai performar da mesma forma. E aí você tem que olhar para você e falar assim, puxa, no final do dia você faz a reflexão e fala assim, eu dei o meu melhor hoje, dentro daquilo que eu poderia performar, dentro das possibilidades. Eu dei o meu melhor? Puxa, deu. Bacana. Se você responder isso para você sinceramente, bacana, você está no caminho certo. Agora, o que você tem que pegar, e eu sempre falo, é faça compromissos com você jogando escalas para baixo. O que seria isso? Não prometa para você, todos os dias eu vou correr 1 hora. E eu pergunto para você, tá bom, mas isso é uma prática na sua vida? Não, mas eu acordei e eu vi que faz bem e eu vou correr 1 hora. Não é sustentável. Faz sentido que não é sustentável, tá bom? Sim. Agora, se você virar para mim e falar assim, ó, 3 vezes por semana, eu vou descer e eu vou andar 10 minutos. Opa! Você já consegue assumir esse compromisso, entendeu? Então, uma das coisas que a gente fala aí é compromisso. Você consegue assumir. Assuma compromissos abaixo, aquém daquilo que você promete, porque você não vai se frustrar. Porque a partir do momento que você assume um compromisso com você, uma coisa é a gente falhar com uma outra pessoa, tá certo? Quando a gente falha com uma outra pessoa, a gente se sente extremamente chateado, decepcionado. Agora, quando a gente falha com a gente mesmo, aí a decepção ela não tem preço. É muito pior. Porque você não consegue ter compromisso com você. Como que você vai ter um compromisso com outro? Então, você tem que estar bem com você. Assuma compromissos pequenos com você. O que vai acontecer quando você entrar nessa fase de compromissos que você assume com você? O seu corpo, a sua mente, ela vai começar a te pedir mais. E quando ela te pedir mais, você vai recompensando. Mas talvez você nem coloque lá no na sua rotina e fala assim, poxa, eram 3 vezes, agora eu vou fazer 4 vezes. Não, deixa 3 vezes. Se eu fizer uma a mais, tá ótimo. As 3 vezes eu consegui cumprir. Entendeu? Então, uma das partes que eu falo é o compromisso, dentre outras coisas ali que eu sugiro, e também eu trago muitos exemplos práticos. E quando a gente traz exemplos práticos, uma das ideias é a gente aproximar da pessoa, é se vestir com a mesma roupa da pessoa e ela virar e falar assim, puxa, eu passo por isso, nossa, me identifiquei com essa história, nossa, faz todo sentido para mim. Então a ideia seria aproximar esse leitor para coisas que, essa sugestão aqui eu consigo fazer. Ou não consigo fazer desse jeito, mas pegando esse molde eu consigo fazer dessa outra forma. Então é para abrir o leque, é para abrir possibilidades onde você consiga
aí sair da inércia, ou para quem já é praticante, ter melhor performance dentro daquilo que você já faz. Perfeito. Perfeito, Marcos. E assim, a gente infelizmente está chegando ao final da nossa live, mas eu queria saber um pouco mais de você. Na verdade, eu queria saber qual a mensagem que você espera passar do seu livro para os seus futuros leitores. O que você espera passar para ele como mensagem através do seu livro? Bom, a mensagem é o seguinte. Primeiro que eu acredito bastante que é uma leitura diante de alguns relatos que eu já ouvi e tudo mais. Eu acho que seria essa também a ideia que eu queria quando eu comecei lá a escrever o livro, é que fosse uma coisa muito leve, sabe? Parece que eu estou conversando e batendo papo com a pessoa ali no sofá da casa dela e ela está ali no momento descontraído, lendo o livro. Obviamente, a mensagem que eu passo é que ela tenha uma promoção de saúde muito bacana. Nessa busca de saúde de uma forma geral. De uma forma geral. Que ela tenha um bem-estar psicológico, que ela tenha um bem-estar social. Tem um momento ali no livro que eu falo da roda da vida. E quando ela consegue preencher essa roda da vida, se ela entrar em constante, voltando lá para o início da nossa conversa, em constante equilíbrio, ela pode se sentir uma pessoa extremamente felizarda. E o exercício ele vai fazer parte de uma das fatias dessa roda da vida. O social é muito importante para que tudo isso aconteça. Muitas vezes você aí não está com o seu input de querer fazer uma atividade. Pô, convida um amigo para fazer uma atividade com você. Talvez seja uma companhia que seja um impulsionador inicial aí que você consiga iniciar esses trabalhos. Né? A sua família estar com você nesse momento é extremamente importante para que tudo fique linkado. Então, é difícil você atingir um resultado enquanto dentro da sua casa você tem um ritmo e a sua família tem um outro ritmo. Então, o papel maior aí que eu falo é seja influenciador do bem dentro da sua casa. Para que a promoção de saúde, para que a alimentação da sua casa mude por sua causa e que todos aí sejam felizes enquanto família, para que todos cheguem aí num lugar distante, com equilíbrio e com muita felicidade dentro de todos os corações que estão passando e envolvidos dentro desse projeto. Aí. Com certeza. Nossa, Marcos, a gente teve praticamente uma aula aqui. Eu, por mim, eu ficava aqui conversando com você um pouco mais, é que a gente tem esse limite de tempo. Mas, gente, olha, vou mostrar aqui novamente para vocês aqui. Esse é o livro que a gente está lançando no Marcos hoje, além das suas possibilidades. Como a atividade física pode mudar a sua vida. Gente, é imperdível. Eu falo isso porque realmente são mensagens, dicas, orientações, informações muito importantes para você que busca esse equilíbrio que o autor falou com a gente agora aqui na live, esse equilíbrio de corpo, mente e emoção, né? O emocional. Né? E aqui vocês vão encontrar. O livro, gente, está disponível no formato impresso e digital, que seria o e-book, né? Nas principais livrarias físicas e e-commerce e na loja da Literária e Books. Marcos, muito obrigada. Aqui o pessoal já sabe das suas redes sociais, que é esse do Instagram, mas se você quiser, já pode aproveitar e vende o seu peixe, porque aqui a live está sendo gravada, vai ficar aqui disponível no nosso Instagram, vai para o canal do YouTube, Legal. Pode dar os seus contatos para o pessoal até mesmo conhecer o seu trabalho nas redes sociais. Bacana. Bom, tem aqui onde eu faço todas as conexões, muito mais por aqui pelo Instagram, né? Que é Coach Marcos Marques, onde a galera que me segue aí, que acompanha o meu trabalho, conhece bastante. Então, acaba sendo o principal meio aí de comunicação. E quem tiver qualquer dúvida, que de repente, enquanto a nossa entrevista aqui a gente não conseguiu sanar, fique à vontade para mandar um direct, eu respondo lá para vocês.
e começa a seguir. Às vezes eu coloco algumas dicas ali, ou, poxa, estou com dificuldade disso, dificuldade daquilo, que caminho que eu posso seguir? Fique à vontade para mandar um direct aqui para mim, que será um prazer responder para vocês e ser um agente de transformações na vida de vocês, claro que para o bom sentido, para o bem-estar e para a promoção de saúde. Vale a pena a leitura, é uma leitura muito rápida. O que eu sugiro sempre é que quando você estiver lendo o livro, não leia ele rápido, porque quando a gente faz uma leitura rápida, muitas vezes a gente não consegue absorver muitos conhecimentos. Então, lê um pouquinho, faz as suas reflexões, faz as suas conexões. Tem alguns momentos que eu falo de alguns exercícios para você praticar. Quando você tiver um tempo, é interessante que você pratique. E aí você vai começar a ter os seus benefícios enquanto prática de atividade física, de meditação, e que isso faça parte aí da sua vida. Com certeza. Pessoal, é com essa mensagem que a gente fecha com chave de ouro. Marcos, muito obrigada. É uma honra conversar com você. Em nome da Literária Books, a gente deseja muito sucesso aqui para o seu livro. A gente já sabe que já está sendo um grande sucesso. Obrigado. E agradeço a todos que estão nos assistindo aqui. E, gente, essa live está sendo gravada. Vocês depois podem compartilhar, mandar para muitas outras pessoas, levar esse conhecimento, levar para muitas outras pessoas, para tocar eles, a vida deles, né? Para absorver e pensarem, por que não adquirir esse livro? Marcos, muito obrigada. Um abraço para você. A vocês que estão nos assistindo aqui, muito obrigada por ter nos acompanhado até o momento. E vai ter muitas outras lives de lançamento ainda esse ano, gente. Fique aqui, nos acompanhe, que vai ter muito mais. Marcos, um abração. Até mais. Abraço. E sucesso, viu? Obrigado. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.